seja bem-vindo a mais um Lagoinha Viva. Eu espero que com você aí esteja tudo bem, porque o nosso programa de hoje está muito especial. Olha só, você vai assistir comigo a uma ministração do ano de 2004, que foi pregada pelo pastor Gustavo Bessa, e o tema é Viver pela Fé. Nós que precisamos constantemente, caminhar aí de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, temos aí essa palavra do pastor Gustavo para inspirar a gente aí nesses novos desafios que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Eu espero que você curta muito, assiste aí, daqui a pouquinho a gente volta. Havia até mesmo naquele tempo de Martinho Lutero um grupo chamado Grupo dos Flagelantes. Os flagelantes saíam de tempos em peregrinação pelas cidades, e eles iam com as costas desnudas, sem camisa, com um chicote na mão, e eles andavam pelas praças chicoteando as suas costas, porque imaginavam que quanto mais sofressem, mais abençoados eles seriam. Quanto mais sofressem, mais rapidamente eles conseguiriam bênçãos de Deus. Então eles se flagelavam nas praças, imaginando que as muitas penitências iriam agradar a Deus. Essa era a situação do mundo antes de Martinho Lutero. E então Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele foi até as portas da igreja, porque naquela época não existiam jornais, não existia televisão, não existia rádio para anunciar as notícias. O lugar onde as pessoas recebiam as comunicações eram exatamente as portas da igreja. Todo mundo ia para a igreja para saber das notícias, do que havia acontecido de novo. Então Lutero foi para as portas da igreja e fixou ali 95 teses. De que tratavam essas teses? Em suma, essas teses diziam o seguinte: tudo o que o homem precisava fazer para ser salvo, Jesus já fez. O homem não precisa pagar a salvação. O homem não precisa pagar indulgências, porque isso estava acontecendo também. Pessoas estavam vendendo pedaço de terra no céu. Havia uma pessoa, um sujeito chamado Tetzel, estava andando pelas cidades dizendo: olha, as indulgências. As pessoas perguntavam: para que é isso? Bem, se você comprar essa indulgência por tantos mil, você tem todos os seus pecados perdoados, os pecados dos seus pais são perdoados, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e você pode continuar pecando, você já tem pedaço de terra no céu. Basta você comprar essa indulgência. Lutero então estava andando pelas ruas da cidade, viu um sujeito embriagado ali, escornado no chão, de tão bêbado, e Lutero disse: homem, levanta daí, você precisa buscar a Deus. Esse homem disse, tirou a indulgência do bolso e disse: os meus pecados estão perdoados. Se indignou Lutero, e foi por isso que ele escreveu essas 95 teses, dizendo para as pessoas: olha, nós somos salvos porque Jesus fez, e porque somos salvos vivemos vida de santidade. Mas as pessoas da igreja na época não gostaram disso, e então Lutero foi chamado por um conselho chamado Dieta. Dieta era uma reunião da Assembleia, como se fosse o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, e ali estava o imperador, e eles disseram, e eles queriam que Lutero legasse aquelas teses. Lutero sabia que ele poderia ser morto naquela ocasião. 100 anos antes, um homem chamado John Huss, que havia pregado o mesmo que Lutero havia pregado. Esse John Huss, por pregar o que Lutero estava pregando, John Huss foi condenado à fogueira, foi amarrado e foi queimado vivo, só porque ele dizia: as pessoas são salvas pelo que Jesus fez. Mas enquanto estava na fogueira, John Huss disse: vocês podem estar matando um pato, porque o nome Huss na língua boêmia significa pato. Vocês podem estar matando um pato, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e ninguém vai colocar as mãos nesse cisne. E qual era o brasão do escudo de Lutero? Um cisne. E Lutero então foi indo para aquela assembleia, sabendo que poderia acontecer com ele o que havia acontecido com Huss. E então ele foi andando pelas cidades, as pessoas já o conheciam, e esse hino já havia sido escrito: castelo forte ao nosso Deus, espada e bom escudo. E por onde Lutero passava, as pessoas o reconheciam, iam andando atrás dele, assim a fila ia engrossando. E quando eles estavam próximos de entrar na cidade de Worms, eles entraram cantando: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. E a terra como que tremeu. Lutero disse, parecia que havia tantos demônios quanto telhas naquela casa.
Mas eles continuaram cantando: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Eles entraram cantando essa canção na cidade de Worms. Aquela explosão de alegria encheu o coração das pessoas. E naquela ocasião, quando as pessoas disseram para Lutero: você nega o que você escreveu? Você nega o que você escreveu de que as pessoas são salvas pelo que Jesus fez? Lutero pediu uma noite para orar, passou a noite em oração a Deus, e no dia seguinte se apresentou diante do imperador, diante dos bispos, dos líderes mundiais daquele tempo, e disse: eu não posso fazer isso, a menos que vocês me convençam pelas escrituras de que eu estou errado. Eu não posso negar o que eu escrevi. Não é justo nem seguro agir contra a consciência. A minha consciência está cativa às escrituras. Que Deus me ajude. Com esse ato de Lutero, começou então, ou deu prosseguimento à reforma protestante. Há 487 anos atrás, estava Lutero pregando as 95 teses nas portas da igreja. Amanhã faz 487 anos, mas você deve estar perguntando: para que isso? Qual que é a relevância disso para hoje? Eu quero contar 3 histórias rápidas para que você entenda qual a relevância disso. A primeira é a de uma moça. Ela nasceu de uma família evangélica, família muito crente. E desde criança ela se envolveu nos ministérios da igreja, trabalhou na igreja, na escola dominical, no coralzinho da igreja, sempre envolvida com os trabalhos dentro da igreja, família muito crente. Ela foi crescendo, se tornou adolescente, cheia de vida, cheia de paixão, cheia de desejo de conhecer o futuro marido. E ela viu um rapaz na igreja, um moço muito bonito. Ela se interessou pelo rapaz e eles começaram a namorar. Pouco tempo depois, aquele rapaz foi envolvendo a moça, foi seduzindo a moça e levou para a cama. Daquele dia em diante, aquela moça só pensava em suicídio. A outra história de um grupo de pessoas que acorda todas as madrugadas. Todas as madrugadas eles levantam, se reúnem em um determinado lugar, e ali eles preparam um pão com salame, preparam uma sopa, entram juntos dentro de uma Kombi e saem pelas ruas da cidade procurando moradores de rua e mendigos para distribuírem um pão com salame, a sopa, com o objetivo de se sentirem bem. Eles se sentem bem fazendo isso. Terceira história é de um rapaz convertido ao Senhor, cheio de amor pelo Senhor, e uma vida muito disciplinada na prática da oração, da leitura da Bíblia, do jejum. Ele ora, jejua, ele lê a Bíblia, ele vai à igreja, ele busca a Deus, e que se sente como que obrigado a fazer tudo isso, imaginando que Deus só vai se agradar dele enquanto ele continuar assim, orando como ele ora, lendo a Bíblia como ele lê, jejuando como ele jejua e fazendo todas essas coisas. É como que se houvesse sobre ele um peso de obrigação: eu tenho que fazer, senão Deus não vai se agradar de mim se eu deixar de fazer. 3 histórias. E o que elas têm em comum? O que essas 3 histórias têm em comum? Essa moça que depois de ter tido uma relação sexual antes do casamento, fora do casamento, que pensa em suicídio. Esse grupo de pessoas que sai à noite e, para se sentirem bem, distribuem pão com salame e sopa para os moradores de rua. E esse jovem que ora e jejua e lê a Bíblia, como que se sentindo essa obrigação de fazer todas essas coisas para agradar a Deus. O que essas 3 pessoas têm em comum? Elas têm em comum uma coisa: culpa. Um senso de culpa enorme. Uma culpa que angustia o coração delas, uma culpa que massacra a vida delas.
uma culpa que as oprime. Aquela moça se sente culpada por causa do pecado dela. Ela imagina: a única maneira de eu resolver a minha situação de culpa é tirando a minha vida, assim eu consigo liberdade. Aquele grupo de pessoas sente aquela culpa enorme, e por causa dos outros que estão aí nas ruas, e por causa dessa culpa que sentem, tentem aplacar essa culpa distribuindo sopão, pão com salame nas ruas. O rapaz, por causa de uma culpa que toma conta do coração dele, imaginando que Deus está longe, ele vê Deus como um capataz, como um tirano, e ele vive essa vida de obrigação, esses exercícios, essas tarefas, como que de Hércules. E fazendo isso ele pensa em se livrar, ou resolver, ou responder essa culpa. O problema dessas 3 pessoas é a culpa. Eu sei que aqui essa noite há muitas pessoas que estão vivendo esse mesmo tipo de problema. Pessoas que, por algum motivo ou outro, estão sendo massacradas pela culpa. Às vezes é você, moça, que se deitou com um rapaz e hoje você está cheia de remorso no seu coração, arrependida pelo que você fez. Você sabe que foi errado o que você fez, e essa culpa está destruindo o seu coração, e você já pensou em suicídio tantas e tantas vezes. E não somente pensou, você até mesmo já tentou o suicídio por causa dessa culpa. Você está aqui, como que escondida no meio de tantas pessoas, como que dizendo: ninguém está me vendo, mas Deus me ajuda, eu não aguento mais esse conflito dentro de mim. Deus, eu pequei, as minhas mãos estão sujas, eu estou suja. Ou você é jovem, que tem dia após dia ido ao monte, tem orado, participado de vigílias, e lido a Bíblia, e jejuado, mas a cada dia se torna mais pesado para você. Ao invés de trazer refrigério ao seu coração, tem se tornado um fardo, tem se tornado um peso para você. Você perdeu a alegria da salvação, você perdeu a satisfação de ser crente, nascido de novo. A sua vida tem se tornado um fardo, um peso, você está cansado. Quando você não consegue orar num determinado dia, o seu coração fica angustiado, e você fica: Deus me perdoa, eu não orei, eu não li a Bíblia, e vem uma culpa enorme tomando conta da sua mente e adoecendo o seu coração, e você está aqui essa noite vivendo esse conflito de culpa. Esse foi o conflito pelo qual passou Martinho Lutero aproximadamente 500 anos atrás. Conflito esse motivado pela culpa. Ele se sentia extremamente culpado por muitas das coisas que ele fazia. Por vezes tiveram que arrombar a porta do quarto dele, porque ele se encontrava desmaiado no quarto de tanto orar e jejuar e participar de vigílias. O corpo dele não aguentava aquele rigor, e ele estava desmaiado no quarto. E por que tudo isso? Um peso de culpa adoecendo o coração dele. Outras vezes ele saía pelas ruas e fazendo caridade, porque aquela culpa massacrava o coração dele. Ele não sabia o que fazer, então ele imaginava: eu preciso fazer todas essas coisas para ver se eu consigo aliviar minha culpa. E as tantas vezes que ele se penitenciou, pensando: quanto mais eu sofrer, se eu sofrer muito, então Deus vai olhar para mim, vai ter misericórdia de mim. Essa foi a experiência desse homem há 500 anos atrás, não muito diferente da experiência de tantas pessoas que se encontram aqui essa noite, ou de experiência que tantos de nós já vivemos na nossa vida. E Lutero vivia essa situação de culpa, até que ele abriu a Escritura. Na carta de Paulo aos Romanos, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 1. Até que um dia Lutero foi até a biblioteca da escola onde ele estudava e dava aulas, e achou ali
presa, uma Bíblia em cima de um púlpito de madeira, uma Bíblia que estava acorrentada no púlpito de madeira, para que não saísse dali toda empoeirada. E ele viu aquele livro ali, e abriu aquele livro e começou a ler. E então de repente ele se deparou com esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Foi essa verdade, esse texto, que libertou Lutero daquele peso de culpa. Ele reconheceu e viu, porque nós somos justos e por isso devemos viver pela fé. Ele era um crente, ele era um cristão. Esse texto falava dele, que era cristão, fala da justiça que ele, cristão, recebeu. Então ele entendeu: porque somos justos, devemos viver pela fé. Como assim? O que isso significa? Devemos viver pela fé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, devemos viver pela fé. Como? Considerando o que aconteceu no passado. A fé aqui está relacionada com algo que aconteceu lá atrás, na história. O que aconteceu lá atrás? O que aconteceu na história? Por que nós temos que considerar o passado se nós queremos viver pela fé? Se nós andamos pela fé, nós não podemos olhar apenas para o presente e não podemos olhar apenas para o futuro. Nós temos que olhar para trás também, se nós desejamos andar pela fé. É isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que a justiça de Deus que se revela do princípio ao fim pela fé. Do princípio ao fim é uma justiça pela fé. Então tem que se voltar lá ao princípio e considerar o princípio. O que isso quer dizer? Isso nos faz lembrar que a nossa fé não é meramente uma experiência que temos aqui numa reunião de sábado à noite, algo gostoso, um arrepio no nosso coração, uma alegria que nós sentimos e começamos a pular. Deus, que coisa tremenda, oh, glória! Não! Nossa fé não é meramente uma experiência que temos num momento de uma reunião. Quando fala que a nossa fé ou a justiça de Deus se revela do princípio ao fim pela fé, é o que está nos dizendo que nós devemos voltar lá atrás. O que aconteceu no princípio? Uma experiência? Não, um fato histórico. O que aconteceu lá atrás? Deus se fez carne, Deus andou entre nós, esteve no meio das pessoas. Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda, Jesus não é uma história que está simplesmente na Bíblia. Jesus não é alguém sobre quem as pessoas falam, mas não sabem se existiu ou não. Não, Jesus existiu, Ele andou na terra, viveu com as pessoas, caminhou aqui, foi gente como a gente. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala que a justiça se revela do princípio ao fim pela fé. Porque Jesus, a Bíblia diz, Ele é a justiça de Deus. Então quando fala de olhar para trás, olhe para Jesus. O que aconteceu lá atrás? Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, esteve com as pessoas, ressuscitou mortos, fez milagres, multiplicou pães de uma alegria. Mas não somente isso, Ele foi para a cruz. Por que a cruz? Qual a necessidade da cruz? Por que Jesus morreu? Quantos assistiram o filme A Paixão de Cristo? A pergunta que vem ao nosso coração é: por que Ele sofreu tanto? Por que tanto sofrimento? Por que Ele morreu?
Por que ele teve que ir à cruz? Por quê? Quando Jesus foi à cruz, algo estava acontecendo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A única recompensa que o pecado traz a mim e a você é a morte. Esse é o pagamento do pecado. No final, ele vai te pagar. Para você que está vivendo em pecado, ele vai te pagar o salário dele, que é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos pecaram, então todos estão condenados à morte. Todos. 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 Mas Deus nos amou demais. E Deus não queria que nós morrêssemos eternamente. E Deus não apenas nos amou demais, Deus não é apenas amor, mas Deus também é justiça. Ele não poderia simplesmente fechar os olhos e dizer: eles pecaram mesmo, mas eu finjo que nada disso aconteceu e está tudo certo, eu sou Deus mesmo, então eu posso fazer isso. Não, Deus não poderia fechar os olhos para o pecado, não poderia fechar os olhos para a condenação que o pecado exigia. Ele não poderia virar as costas para o pecado e dizer: deixa para lá, porque Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é justo. E sendo justo, Ele precisava aplicar a sentença que o pecado exigia. Ele precisava condenar à morte aqueles que pecaram. Mas Ele amou. Ele nos amou demais. E por isso Ele veio ao mundo, se fez carne. Deus se fez carne, Deus se fez gente. E ali na cruz, quando Jesus estava ali, pregado naquela cruz, quando Ele estava ali sofrendo naquela cruz, Ele estava recebendo sobre Ele a condenação que deveria recair sobre cada um de nós. Algumas pessoas falam de um tribunal. Quantas pessoas aqui já estiveram num tribunal de júris? Tribunal. Ou já viram um tribunal na televisão? Acho que todo mundo já viu. O que aconteceu lá na cruz foi mais ou menos isso que acontece num tribunal. Lá está Deus assentado no trono, Deus o juiz, o justo juiz, está ali assentado no trono para julgar a mim e a você de acordo com a lei dele. E a lei de Deus diz: se uma pessoa quebrar esse preceito da lei, ela deve morrer. Se uma pessoa não cumprir a lei, ela deve morrer. Essa é a lei de Deus, e Deus como juiz está sentado ali para julgar todas as pessoas de acordo com a lei dele. E assentados no banco dos réus estamos eu e você. Somos réus, estamos sendo julgados ali diante de Deus. E ali está o nosso acusador, Satanás. E ele chega diante de Deus, o juiz, e diz: Deus, tua lei diz que todo aquele que quebrar algum preceito deve morrer. E o Gustavo quebrou vários preceitos da tua lei. E a tua lei está escrito: não cobiçarás. Mas ele, no dia 27 de abril de 1982, ele estava sentado em casa e olhou para o seu irmão que tomava um sorvete. Ele cobiçou o sorvete do irmão. Ele cobiçou. O Gustavo, no dia 30 de julho de 1983, estava em casa brigando com um primo, e ele teve raiva no coração, ele teve ódio do primo. E a tua lei diz que ele não deve matar. E aquele que odeia o seu irmão, esse já o matou no coração. Ele quebrou a sua lei, então ele deve morrer. O Gustavo estava brincando no quarto dos pais dele,
e quebrou o abajur, e quando perguntaram para ele, ele diz: não, eu nem vi, eu não sei. Ele mentiu, ele não falou a verdade, ele deve morrer. A tua lei diz que todos aqueles que quebrarem algum preceito devem morrer, então ele tem que morrer. Não é justo, Deus? O acusador, ele apresenta para Deus a própria lei de Deus, e olha para mim e para você, e aponta para mim e para você e diz: você quebrou a lei. E diz para Deus, o justo juiz: ele quebrou a lei, ele tem que morrer. Qual a justificativa que você vai dar? Eu não quebrei? Está lá escrito, registrado. Então Satanás faz todas essas acusações. Mas então logo ele termina essas acusações, entra o nosso advogado de defesa, Jesus Cristo justo. Ele entra ali no tribunal. E o que é que ele diz? Ele olha para o juiz, olha para mim e para você, olha para o diabo, olha para os anjos que estão ali, e diz: é verdade, Deus, juiz, Gustavo fez tudo isso, ele tem que morrer, ele tem que ser condenado mesmo, ele errou. Mas na tua lei também está escrito que alguém que não cometeu pecado, que nunca cometeu erro nenhum, pode substituí-lo e pode morrer no lugar dele. Eu não cometi qualquer pecado, eu não cometi qualquer erro, eu me ofereço para morrer no lugar do Gustavo. E foi exatamente isso que aconteceu ali na cruz. Jesus se ofereceu espontaneamente para morrer no nosso lugar. E ali Deus cumpriu a justiça dele. Aquela condenação que estava sobre mim por causa dos meus pecados, Deus tirou essa condenação de sobre mim e a colocou sobre Jesus. Por isso ele morreu. Deus fez a justiça dele em Jesus. A condenação que estava sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça foi colocada sobre Jesus. Aquela culpa que existia no meu coração e no seu coração por causa de erros que cometemos, culpa essa que exigia condenação, Deus tirou de nós, porque a condenação foi colocada sobre Jesus ali na cruz. E no mesmo instante, a justiça de Jesus, porque Jesus não cometeu erros, não cometeu pecados, a justiça de Jesus, Deus a imputou a nós e disse: por causa de Jesus que tomou o seu lugar, você é declarado justo. Já não existe mais condenação sobre a sua vida. Se uma vez a condenação foi tirada sobre mim, colocada sobre Jesus, já não resta mais nenhuma condenação sobre a minha vida. É a mesma coisa de pensar: esse copo está aqui em cima do púlpito. Vamos supor que essa aqui seja a condenação. Vamos supor que a condenação é esse copo. Está em cima da minha cabeça. Isso se chama condenação. Está em cima da minha cabeça. Ali na cruz, quando Jesus estava ali, Deus tirou isso aqui que estava sobre a minha cabeça, a minha condenação, e colocou sobre Jesus de uma vez para sempre. O que resta sobre a minha cabeça? Mais nada. Nenhuma condenação. Do princípio ao fim, a justiça é pela fé. E qual que é a implicação disso para a nossa vida? Bem, há muitas implicações. Se Jesus já levou a condenação, toda a condenação que estava sobre mim, já não resta mais nenhuma condenação sobre mim. E se já não resta nenhuma condenação sobre mim, eu já não tenho que ficar experimentando e remoendo culpa por pecados que eu cometi e pelos quais eu já pedi perdão. Lutero certa vez estava no seu escritório e ele conta que Satanás apareceu diante dele com a lista enorme. E o diabo chegou para Lutero e disse: Lutero, aqui eu quero ler para você essa lista. No dia tal, você olhou para as pernas daquela mulher.
No dia tal, você cobiçou o pudim do seu irmão. No dia tal, você sentiu ódio no seu coração. No dia assim, você mentiu. Nesse dia tal, você adulterou no seu coração. Nesse dia assim, desse jeito. Ele foi lendo os pecados de Lutero. E aquela opressão encheu aquele lugar onde Lutero estava. Aí quando o diabo acabou de ler aquela lista, Lutero estava escrevendo. Ele pegou um vidro de tinta e jogou em cima daquela folha e disse: pá, pois o sangue de Jesus cobriu todos os meus pecados. Já não existe mais uma condenação para mim. Nenhuma. Então assim, meu irmão, quando você estiver lá na sua casa e você tiver pecado, e Satanás estiver oprimindo você e dizendo: você pecou, você se deitou com aquele rapaz, você mentiu, você roubou lá na empresa, você fez isso, você deve se virar para ele e dizer: realmente sim, eu fiz tudo isso. Mas exatamente porque eu fiz tudo isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. A condenação e a culpa que deveriam vir sobre mim, Jesus já levou de uma vez para sempre na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. E eu caminho na confiança daquilo que Jesus realizou por mim. Já não existe condenação, já não existe mais culpa sobre a minha vida. Deus já me perdoou em Jesus. É por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você é livre de culpa, você é livre de condenação. Esse sussurro de Satanás oprimindo você e dizendo: você não pode, Deus não vai aceitar você, você já errou, Deus não quer mais você, Deus não ama você, desiste, volta para o pecado, Deus não te quer mais. Esse sussurro de Satanás, a esses sussurros você tem uma resposta: é verdade, eu fiz tudo isso, e é exatamente porque eu fiz todas essas coisas, e Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Essa condenação que você está requerendo de mim, ela já caiu sobre Jesus, e por isso eu sou livre de toda condenação e de toda culpa. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Você é livre, completamente livre de condenação e de culpa, porque a justiça, diz a Escritura, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio, para vivermos pela fé, nós temos que considerar o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado foi exatamente o sacrifício de Jesus, Ele morrendo em nosso lugar, recebendo a condenação em nosso lugar, para que eu e você sejamos livres de toda condenação e culpa que vem por causa do pecado. Somos livres. Não precisamos ficar penitenciando. Eu me lembro de uma ocasião em que eu cometi um pecado. Era menino, tinha 5 meses de reconciliado com Deus. 5 meses em fogo total, querendo Deus, amando a Deus. E aí, ninguém em casa, eu li na flor da juventude, amando a Deus. E aí o diabo sussurrou no meu ouvido: entra lá na internet e começa a olhar uns sites pornográficos. Eu me achando tão forte: Deus, eu já estou tão forte mesmo, crendo no Senhor, vou olhar lá, não vai acontecer nada comigo. Depois que eu desliguei o computador, vi uma culpa. Eu não conseguia nem levantar da cama. Aquela culpa, aquele peso, aquela tristeza. Deus, eu pequei, agora o Senhor não me ama mais, agora o Senhor está longe. Deus, 3 dias, achando que eu tinha que expiar a minha culpa, sofrendo, chorando, não comendo, jejuando, como que dizendo: Deus, olha para mim, olha o quanto eu estou sofrendo. Deus, 3 dias que eu estou aqui. Achando que eu precisava fazer alguma coisa mais para receber o perdão de Deus. O que eu estava fazendo naquele momento era como que dizendo: Deus, eu não acredito que aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente, por isso eu estou aqui sofrendo mais um pouquinho para completar a obra que Jesus fez na cruz. Era o que eu estava dizendo com a minha atitude.
Mas aí eu me deparei com esse texto também. E com João 1,9, 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados. E aí o que eu pude fazer é: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu recebo o perdão do Senhor. E me levantar daquela cama e poder caminhar tranquilamente, sabendo que o meu pecado havia sido perdoado. Não precisava ficar 3 dias, 1 semana, 50 dias. Jesus já sofreu toda a condenação do meu pecado ali na cruz. Não existe mais condenação, mais culpa sobre mim e sobre você que somos cristãos. Viver pela fé significa considerar o passado, a morte de Jesus na cruz, Ele recebendo a condenação no nosso lugar. E também significa considerar o presente, olhar para o presente e olhar para o futuro. Gente, sensacional, né? O Gustavo Bessa, ele tem uma bênção especial da parte do Senhor, que faz com que ele traga palavras que enchem o nosso coração de esperança e que são atemporais, não é mesmo? É de 2004, mas vale muito até hoje. Olha só, espero que você tenha curtido muito esse vídeo, que você tenha gostado muito. Compartilha com todo mundo aí, fala com o pessoal para se inscrever aí no nosso canal da Rede Super e fica ligadinho na nossa programação que tem muito mais. Eu espero por você no próximo Lagoinha Viva.